Irmãos queridos, nós começamos um novo ano, não é verdade? Quantos estão seguros disso? Começamos um novo ano. Amém, glória a Deus. E eu queria, quem sabe vocês não vão gostar muito do que eu vou falar, mas eu queria dizer que nós, os crentes, os que acreditamos em Jesus e Ele é o nosso Senhor, temos um compromisso também neste mundo. Nós temos um compromisso com Deus, em primeiro lugar. Não é com a igreja, não é com o pastor, em primeiro lugar com Deus. E nós devemos ser imitadores do Senhor. Isso diz a palavra do Senhor, não é? Então, hoje eu gostaria de falar alguma coisa sobre imitar ao Senhor. E quantos desejam que este ano seja vitorioso? Eu também. Só que para que este ano seja vitorioso, nós temos que começar já a se comprometer com o Senhor em certas coisas. Quando se aproxima o Natal e o Ano Novo, a gente sempre vê que na casa falta alguma coisa, não é? Aí começa a pintar, mudar os móveis para lá, para cá, comprar cortina nova, não sei, todas essas coisas que nós gostamos de fazer na nossa casa, não é? E tratamos então de organizar aquelas coisas que estão desorganizadas. Né? Muitas vezes nós vamos acumulando algumas coisas que não são necessárias e a gente diz, agora que vem o ano novo, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo, e se não posso comprar novo, eu vou ficar com o que pode ficar. E temos que colocar as coisas em ordem. Não importa quantos meses nós levamos, mas nós queremos culminar esse trabalho. E agora vamos ler o primeiro versículo desta palavra, que se encontra em Gênesis 1, versículo 1 e 2. Tá? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Parece que estes versículos não tivessem nada a ver com o que estamos falando, mas olhemos um pouco mais atrás. No início, fala de caos. A terra estava como? Desordenada e vazia. Realmente, tudo que está em desordem se desordena ainda mais. É ou não é? É uma lei que se chama lei da entropia. A entropia é impulsar conceito que vem da física e é aplicado na psicologia para se referir a um desordem e ao grau de incerteza em nossas vidas, causando sentimentos e situações que podem ser desagradáveis. Quando a gente vê e lê o primeiro versículo da Bíblia, não é nada bom, ou é bom. E nos deixa um pouco inseguros para quem não conhece a palavra. Então, quando está a lei da entropia em nós, a desordem em nós, no nosso ao redor de nós ficamos inseguros. Isso rouba, eu vou dizer bem a palavra, energia, para colocar em ordem aquilo que está desordenado faz muito tempo em nossa vida. Gênesis fala que a terra era um caos total, estava em trevas. Estava em trevas. E este é um quadro estranho, porque diz que a terra estava em trevas, no entanto, o Espírito de Deus se movia ali, ou não? Trevas e o Espírito de Deus.
Mas ao mesmo tempo esse Espírito Santo estava junto ou perto das trevas. Agora, o Espírito Santo não pode mover-se no meio do caos total e nesse nível de trevas. Nada poderia sobreviver nesse desordem, mas também havia trevas e o Espírito de Deus ao mesmo tempo. Então, há caos, há vazio, e onde há vazio, há trevas. Ainda o Espírito que ande por perto. Vamos entendendo? Aplique essa lei em sua vida. Assim que a nossa vida muitas vezes se assemelha a esse caos, mas sei que o Espírito de Deus está ali. Entendeu? O Espírito está em você. Mas há um caos e há um vazio dentro da sua vida. É interessante que Deus ainda não havia concluído a sua obra e ao mesmo tempo acontece conosco. Algumas pessoas andam em caos total, vazias, em trevas, embora Deus pareça estar por ali, em algum lugar. Sua vida continua em um vazio e desordem total. Estou falando de crentes, estou falando de pessoas de Deus. Acontece na igreja, meus amados. Sim? Vamos nos posicionar, porque meu esposo falou domingo passado que nós tínhamos que nos posicionar como filhos de Deus. Primeiro ponto, não foi? Ele foi bem enfático nisso. E hoje eu quero dizer que, como filho de Deus, tu tem que te posicionar em se alinhar ao Espírito e à ordem de Deus, se alinhar ao que Deus quer para a tua vida. Mas tem coisas em tua vida que tu vais ter que ordenar. Amém? Ah, mas eu estou muito velho agora que eu. Ah, não me interessa. Deus quer te transformar. Então ele coloca sua mão sobre ti e começa a pôr em ordem as coisas no lugar certo na tua vida. Em Gênesis, não cria os animais e o ser humano, mas começa a pôr ordem. Antes. Em primeiro lugar, vamos lá. Separa a luz das trevas. Ou não? Separou a luz das trevas. Porque as duas coisas não podem andar juntas. Luz e trevas não podem andar juntas. Coloque isso no seu interior, na sua alma. Tenhamos cuidados, porque desde que Jesus Cristo entrou em nosso coração, somos que coisa? Filhos de Deus, mas e como filhos de Deus, que somos também? Luz ou não? Vós sois a luz do mundo. Sério. Somos luz, não é? Não somos trevas. Amém? Tu já és luz. Vocês já são luz. És um filho de Deus e não pode nem deves andar nas trevas do pecado. Gênesis 1, seguinte, do 3 ao 5. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi que coisa? Leio forte. O primeiro dia. Então tu és luz na terra. Não podes te misturar com as trevas, porque tu já és luz. Cada vez que um filho de Deus tenta se misturar com as trevas do pecado, com algo que Deus não quer, vai dar errado. Ah, não, mas não tem problema. Não tem problema, é uma coisinha que eu vou fazer. Não te passa nada, passa. Vai dar errado. Vai dar errado. Você é um filho de Deus. Não pode se misturar com as trevas. O segundo, que Deus fez a separar as águas do firmamento.
Não podiam estar juntos. Tinha que haver um céu. A terra estava como o quarto de um adolescente. Quem tem adolescente em casa? Levante sua mão. Tudo misturado, não é? Tudo apertado. Mas Deus começa por ordem. Separou, hein? Separou as águas do firmamento. Todo dia está misturado. O terceiro, que Deus fez é separar as águas e a terra. Cada uma tinha que estar em seu lugar. Então a criação começa a tomar forma. Ah, a criação de Deus, tu e eu, começamos a tomar forma quando Deus começa a nos alinhar e a colocar em ordem a nossa vida. Amém? Deus leva a ordem que tinha predefinido e depois de pôr ordem, começa a criar do menor ao maior, até chegar à excelência. Quantos acreditam que chegaram à excelência? Eu não. Nem perto. E olha que eu me considero uma pessoa muito ordenada, mas meu esposo está aí, sabe, meus filhos também. Mas nem perto. Gênesis 1, 9 ao 13. Não vou ler. Então disse Deus: ajuntem-se as águas que ficaram debaixo do céu em um só lugar, e apareça a parte seca, água e terra. E assim foi, e assim foi. A parte seca, Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que isso era bom. E o que estava fazendo Deus? Ordenando o planeta Terra. Ordenando. E ele, cada vez que terminava, dizia: a Bíblia diz que ele olhava a criação todos os dias e dizia: é bom que eu criei. Chega um momento que diz: é muito bom. Tu és muito bom. Tu és muito bom. Quando Deus criou o homem, disse: é muito bom. Tu é o muito bom. Que Deus criou em ti é superlativo. Nós somos criação excelente de Deus. Tanto é que ninguém é parecido comigo. Pode ser parecido, mas não é igual. Ninguém é parecido contigo. Em todo o planeta. Deus te criou único, perfeito. Ah, mas eu não tenho isso, não tenho outro. Me tiraram o rim, me tiraram. Eu tenho um monte de coisa tirada do corpo. Já morri quase a metade. Mas continua sendo perfeita diante de Deus. Amém? E vocês também. Gênesis 1:31 diz: Deus viu tudo o que havia feito e percebeu que tudo havia ficado bom. Passaram-se a tarde e a manhã. E se foi sexta. Quando Deus chega a nós, queremos que Deus resolva tudo de imediato, não é? Parece magia. Ai, Senhor, eu venho com problema econômico, emocional, não sei quanto, e amanhã tem que ficar tudo resolvido. Queremos que Deus haja já e abençoe nossas vidas e que o faça abundantemente. Não sabes qual é a primeira coisa que Deus quer fazer contigo? Sabes qual é? E aí vem a parte que não gostamos. Por ordem na tua vida. Deus quer por ordem na tua vida. Não gostaram? Já. Não importa. Olha aqui. Por ordem na nossa vida implica tempo, dedicação e processos. A primeira coisa que faz é ajustar algumas coisas que andam bastante desordenadas. E a disposição do coração é fundamental. Por que digo isso? Porque não adianta que Deus queira ordenar a tua vida se tu não estás
disposto a que tua vida esteja em ordem. Deus não é um Deus atrevido, nosso Deus. Ele é um cavaleiro. E ele vai dizer: tu queres que eu faça? Vai depender de ti dizer sim ou não. Ele ordena antes de fazer milagres e maravilhas. Primeiro quer ordenar a tua vida e depois que estiver em ordem, começa a enchê-la de maravilhas. Mas o faz pouco. É porque tem uma canção que é muito, nós gostamos muito com meu esposo, não é? Porque os namorados, quando começam, nem se conhecem, nada, nada. Só se olham, que bonita, né? Vocês. Então, porque a boniteza lá abaixo, olha aqui. Então, eh, essa canção diz assim: pouco a pouco foi que eu vou te compreender que gostar é diferente de querer. Gostar de Deus é uma coisa, querer a Deus é outra. Mesmo que passa no relacionamento dos seres humanos, passa com Deus. Aí vai. Quantos cristãos andam com suas vidas desordenadas, vazias, em caos total? E Deus quer operar em nós. Andamos cheios de tristeza, de amargura, de insatisfação, de confusão e desassossego. Como se não houvesse saída. E o que realmente há é um desordem que vocês podem acomodar. Depende de você, meu irmão. Deus não pode trabalhar nessa ordem se tu não estás. Eu vou dar algumas dicas, não são receitas, mas vou falar algumas. Coríntios 1:40, para nós passar pelo Novo Testamento, diz: tudo, porém, deve ser feito com decência e forte. Ordem. Deus gosta de ordem, que façamos tudo de maneira apropriada, mas com ordem. Não posso que sei eu, edificar esta igreja e deixar sem teto. Primeiro fazer o teto, não sei como é que ele trabalha aqui. Tem coisas que tem que ter ordem, temos que começar ladrilho um em cima do outro para ter um lugar, não é? A mesma coisa acontece conosco. Diz assim a palavra do Senhor, Coríntios 14:33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. O desordem quita a paz da nossa vida. O desordem quita a paz da nossa vida. Como em todas as congregações dos santos. Então, por exemplo, uma pessoa desordenada. Não pense que em casa todo mundo é ordenado, não é? Quantos têm a casa que tem alguém? Vão sair. Pá, onde deixei a chave? Pá, tu não viu minha carteira? É sempre para a mulher, não é? Tu não viu minha carteira? E a chave do carro? Pá, eu fui aonde? Fui no super, depois voltei, eu deixei a chave ali. Mas não deixou a chave ali, senão estariam ali. E pois é, onde estão? Parece que vem a mosca, não? Então vamos trabalhar algumas coisas. Ordem emocional. A primeira coisa. Como estão tuas emoções? A desordem das emoções é um terreno muito perigoso. Porque com sentimentos não se brinca. Pois quem brinca contra os sentimentos não o faz com os seus, mas com os dos outros também. Geralmente, quem está desordenado em seus sentimentos
fere as outras pessoas. Implica que as nossas relações não vão ser perfeitas como Deus quer, senão que vão ser complicadas, porque nosso emocional está mal. Nós temos que aprender com Deus, ordenar o nosso emocional. Sim? As feridas que temos, que custam a sarar. Ah, bom, meu pai era muito grosseiro comigo. Pois, tá, eu já esqueci, já perdoei. E o Senhor me ajudou a perdoar. A minha mãe me dava muito. Eu já ajudei, eu já perdoei. Tá. Não passa nada. Passa sim. Essa ferida está aberta, está sangrando. E você tem que curar essa ferida emocional na sua vida. Dê essa ferida para o Senhor. E se não consegue, vá a um profissional. Porque aqui, nesta igreja, nós não disparamos dos profissionais. Nós sabemos que Deus coloca os profissionais nesta terra para nos ajudar. E os milagres vêm através dos profissionais também. Sabia? Está falando uma pessoa que teve 2 vezes câncer. Deus não disse, vou tirar teu câncer já, não precisa mais nada. Não. Tratamento, cirurgias, um monte de coisas. Sabe? Mas eu, no meu interior, sei e acredito, estou segura que foi o milagre que fez foi Deus. Porque muitas pessoas tiveram o mesmo processo que eu e não sobreviveram. Este ano fez 30 anos que eu tive o primeiro. Deus fez o milagre na minha vida e eu posso testemunhar. Mas tu foste no médico. Fui no médico, fiz os tratamentos, mas nada seria totalmente curado se Deus não tivesse colocado a mão dele em todos os momentos que tive nos hospitais e em todos os tratamentos. Então acredite. Está entregando suas emoções para o Senhor, a sua ferida de que foi rejeitado, por exemplo. Muitos de nós fomos rejeitados no ventre da nossa mãe. Sim? Tentaram nos abortar. Nosso pai não nos queria. Nossa mãe não queria ficar grávida. Ficou. Isso é uma ferida que o bebê já traz. Então, meus queridos, não consigo essa rejeição. Parece que todo mundo me rejeita. Vaja um profissional, entregue primeiro a Deus. Vaja um profissional, curar as feridas. Amém? ¿Cómo te estás relacionando con tu familia? ¿Qué tipo de relacionamiento estás manteniendo? ¿Eh? ¿Cómo te relacionas con tu cónyuge? Porque eu me casei para ser feliz. Não se engane. Você casou para fazer o outro feliz. Coloque isso na sua cabeça. Quem lhe mentiu que você se casou para ser feliz é uma mentira. Você vai se juntar com essa pessoa e ser um com ela para fazê-la feliz. Não por isso nós vamos ser o capacho dele, não é? Também temos nós. Mas também nós esperamos que nesse relacionamento o outro também faça a mesma coisa. Agora, meus queridos irmãos, não pretenda que o outro mude se você não muda. Por anos trabalhei com mulheres, quase 30 anos, e sempre queixa do marido. O marido não era aquele que elas queriam. Enquanto tu não mudes, ele não vai mudar. Digo para todas as mulheres que estão aqui. Enquanto tu não mudes, ele não vai mudar. Muda o teu jeito de ser. Mudar o jeito de ser não é fazer tudo o que ele quer. Umas são muito submissas. Ele diz, vá para lá, ela vai. Vem para cá, ela vem. Muda.
Diz, eu tenho meu gosto também, não quero ir para lá e não quero vir para cá. Em seguida ele vai te conhecer. E outras são muito contestonas e querem fazer só o que elas querem. Mude. Você vai ter um matrimônio melhor. 57 anos de matrimônio temos nós. Problema, sim. Desajuste, sim. Mas aqui estamos, permanecemos. E com o Senhor, muito melhor. Como te estás relacionando com teus pais, com teus irmãos? Faz anos que não vejo meu irmão, nem falo com ele. Muito mal, meu irmão. Um cristão não se comporta assim. Vá perdoar o seu irmão ou sua irmã. Dê uma ligação para ele. Se ele te fez uma coisa horrível, pede tu perdão, que a palavra mole vai amolecer o coração dessa pessoa. Como te relacionas com a tua sogra? Grande problema, não é? Trata de te acomodar. Por quê? Por quê? Porque essa mulher que tu fala mal dela, porque essa mulher, minha mãe me ensinou, essa mulher criou esse homem para ti. Já com isso, tu tem que estar feliz da vida e tratá-la bem. O mesmo falo para os homens. Essa mulher criou essa outra mulher para ti. Vá honrar a sua sogra. Mas ela é insuportável. Não se faça você insuportável. Sabe que a grande problemática, não está fora do tema. A grande problemática da sogra e a nora é o filho, não é? Você sabia isso? Por quê? Porque o filho começa, a minha mãe não fazia essa comida assim. Tu te casou e ele começa, a minha mãe não passava roupa assim. Minha mãe não tinha a casa assim como tu tem, nem se levantava às 11 da manhã, que não está bom isso, não. Ela se levantava às 6 da manhã. Fazia toda a tarefa. E aí que faz a menina, que não sabe fazer nada, culpa da mãe. Tá? Bem clarinho, não sabe fazer nada, culpa da mãe. Da mãe dela, não é? Sabe que passa com a menina? Diz, pero vê a sogra entrar na porta, puxa, lá vem a minha sogra. Não posso nem ver essa mulher. A sogra não fez nada, foi visitar. Quem teve a culpa da raiva da mulher? O marido, ou o filho, não é? Então, quando seu marido começa a compará-lo com a sua mãe, você diga, irmão, tua mãe é uma coisa, eu sou outra. Agora, se tu quisesse ficar com a tua mãe, não tivesse casado comigo. Listo, tá. Quando nós transpassamos os limites de nossas emoções, nós não temos ordem e temos que deixar que Deus trabalhe conosco. Aqui tem uma coisa meio complicada que eu vou dizer, porque as coisas não são assim agora. Mas quando um casal começa a fazer coisas de casamento no tempo do namoro, de amizade, desordenam a sua área emocional, porque sabem que deveriam de estar em outra posição. Segundo ponto, a ordem econômica. Ponha ordem nas suas contas, meu irmão. O dinheiro serve, mas não podemos deixar que o dinheiro nos domine. Devemos pôr ordem. Quando ordeno, vejo com clareza o caos econômico vai embora. Os cartões, não pensem que não uso, eu uso. Os cartões
são um grande perigo para nós. Porque a gente, quando passa o cartão, pensa que ali não passa nada. Se eu não tenho que colocar o dinheiro, mas depois eu tenho que pagar. E é complicado. E aí passamos do nosso orçamento e quando vemos, estamos até aqui de conta. Então, o grande segredo bíblico para sair das dívidas. Pague e não compre nada até não pagar tudo. Tá? Bem claro. Fazer um orçamento para programar o pagamento das dívidas. E a ordem familiar. Vamos na ordem familiar agora. A ordem familiar é problemática, irmãos, porque as mulheres têm um grande problema. Geralmente são as mulheres. Poucos homens. Mas é assim. Nós desordenamos a nossa família quando mudamos as prioridades. Eu acho que aqui os pastores têm ensinado a vocês. Qual é a ordem de Deus? Quem está primeiro na sua vida? Quem está primeiro? Muito bem. Ótimo. Deus. Mas sabe que Deus... Ah, que lindo, está aí, por isso vocês todos sabiam. Eu pensei que não tinha colocado. Deus, muito bem, mas não é a igreja. Não é o trabalho da igreja, é Deus. É o teu relacionamento com Deus, meu amado. Não adianta que tu passes 24 horas aqui dentro se tu não falaste com Deus, se tu não escutaste a Deus, se tu não olhaste a sua palavra. Deus tem que estar primeiro na tua vida. Se quando vais trabalhar não dás esse trabalho para Deus, Senhor, eu vou trabalhar, mas eu quero que tu sejas o que trabalha junto comigo. Vou estudar, quero que tu estudes junto comigo. Entrego este estudo a ti, entrego este trabalho a ti. Me cuida no trânsito, hein? Tem que cuidar o trânsito ou não? Muitíssimo. Cuida os carros que passam por mim. Eu quero que tu vajas aqui nesse carro junto comigo. Deus, a primeira coisa em nossa vida. Segunda coisa, quem? Teu cônjuge. Agora as mulheres, na reunião de mulheres, tu pergunta, qual é a segunda coisa na tua vida depois de Deus? Os filhos, né? Porque os filhos saíram de mim, porque tiveram dentro de mim, meu querido, minha querida, sem o homem tu não tinha filho. Assim que, teus filhos são uma bênção, mas precisava do teu marido, ou não? Então, antes dos filhos tem que estar o marido ou a mulher. Depois os filhos, o resto da família, o trabalho. Tem homens principalmente, aí vou para os homens, que mudam as suas prioridades. Depois de Deus, se é que tem como Deus o primeiro, é o trabalho. Ah, mas eu tenho que sustentar minha família. Mas alguns esquecem a família para trabalhar. Isso não pode ser, meu irmão. Tenha tempo para sua família. Tenha tempo para estar com seus filhos. Não deixe de trabalhar. Mas que não seja o segundo lugar da sua vida. Depois a igreja. Não adianta que eu tenha minha casa de pata para cima e venha limpar a igreja e na minha casa não tem um prato limpo. Entendemos? Isto é um simples comentário. E por último, os amigos. Para os solteiros, depois de Deus, não é o namorado nem a namorada, é os pais, os irmãos, depois, daí para frente. Tá? Estamos preocupados com o dinheiro ultimamente e descuidamos a família, que é um presente de Deus. Desordenamos as prioridades. E se eu vivo desordenado, eu vou viver em caos. Atos 17, do 26 ao 28, esse não tenho aí. Diz assim, de um só homem ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra,
tendo determinados tempos, e olha aqui, estabelecidos e as fronteiras e seus territórios. Quer dizer que ordenou até as fronteiras de diferentes lugares. Em verdade, Ele não está longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nós movemos e existimos, hein? Estamos assentados em lugares celestiais com Jesus. Sabe o que é isso? O nosso espírito, o domingo passado, meu esposo explicou o que era espírito, alma e corpo. Lembram? O nosso espírito, neste momento, se é que nós somos realmente filhos de Deus, está sentado em lugares celestiais junto com Cristo Jesus. Quem está aqui, quem está na terra é a nossa alma e o nosso corpo. E a nossa alma são as nossas emoções, o intelecto, tudo que nós sabemos, que estudamos, isso é a nossa alma. E o nosso corpo. O espírito tem que dominar a alma para que possamos viver ordenadamente neste mundo. Por que Deus é a primeira prioridade? Porque nele está a vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas veio Jesus e nos deu, que coisa? Vida. Vida eterna, como dizia Cláudio. Hein? Nós não tínhamos vida eterna, nós não tínhamos vida. Chegou Jesus e o sopro de vida através do Espírito Santo começou a agir em nós. Hoje nós temos a verdadeira vida, a vida que Deus nos deu. E nós temos que honrar essa vida, porque foi o Senhor que colocou essa vida em nós. Temos que honrar essa vida, ordenando a nossa vida, irmãos. Não viva no caos, não viva no sofrimento, não viva em desordem, meu querido. Eu sei que vai ser um pouco difícil para alguns, mas eu quero dizer para vocês, comece com pequenas coisas. E eu vou dizer uma coisinha só. Hoje chegue na sua casa e entre no seu quarto. Olhe para dentro do seu quarto. Hein? E aí você vai ver a sua ordem ou o seu desordem. Comece por aí. Depois que arrumou o quarto, que não custa nada, não é? Você vai tirando a roupa, já olha para a roupa, esta está suja, vai para lá. Esta está limpa, dobro, coloco no guarda-roupa. Não, mas atira as meias, atira a roupa, atira tudo. Lindo! E ainda chama, ai, venha tomar um chá na minha casa. Venha tomar um chá no meu desordem. Depois que arrumou a sua cama, a cama é sagrada ou não é sagrada a cama? Limpa, ordenada, feita, bonitinha, perfumada, compre coloque ali. Você vai no seu roupeiro, não é? No seu guarda-roupa e olha. Desastre. Tudo embolado assim. Onde estará meu blusão? Pá, tira tudo para baixo e depois deixa tudo tirado. Irmãos, não custa nada tirar uma coisa e colocar no seu lugar. Não custa nada. Sabe o que não custa? Custa depois passar horas arrumando aquilo. Ou se não, esperando que outra pessoa, a mulher, se o homem é um homem assim, se cansa. Lá na igreja, outro dia, uma irmã me dizia, eu tinha pavor que o meu marido tomasse banho e deixasse a toalha tirada no chão, que era o seu costume. Até que ele começou a deixar a toalha tirada no chão, limpava todo o banho e deixava a toalha dele tirada no chão. O que acontece com a minha Não sei o que acontece com a tua toalha, foi tu que deixaste tirada no chão.
E aí tinha uma, tinha duas, tinha três, e ela não tirava do banheiro, até que ele entendeu. Não sacrifique a sua esposa no seu desordem. Não sacrifique os seus pais no seu desordem. Então, vamos lá. A nossa vida espiritual, a última coisa que nós temos que ordenar. Atos 17, do 26 ao 28. De um só homem ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras e os seus territórios. Ele não está longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nós movemos e existimos. Deus não está longe de ti, irmão. Deus não está longe de ti. Entende isto de uma vez por todas. Deus te persegue, porque Ele está dentro de ti. E aonde tu vais, Ele vai também. E Ele quer que tu seja uma pessoa feliz nesta terra. Que tem que ver isso, pastora? Aproveite que comece o ano, tire toda a roupa do guarda-roupa, todas as coisas, e comece por arrumar sua casa, seu quarto, suas coisinhas, arrume, e você vai começar um ano em paz. Quando você se aproxima de Deus, Deus vai colocar esse desejo no teu coração. Que para algumas pessoas é difícil, sim, é difícil, mas coloque ordem na sua vida, porque senão as coisas não fluem. Se você não coloca ordem na sua vida, as maravilhas e bênçãos de Deus não chegam. Faz tantos anos que tu estás precisando e esperando uma bênção especial do Senhor. Quantos daqui têm esperado muito tempo? Mas eu quero te dizer uma coisa. Começa por olhar o que tu tem desordenado na tua vida. Se são as coisas econômicas, se são tuas relações. Eu acho que neste momento o problema maior são as relações. Ordena tuas relações. Começa amanhã mesmo. Ordena tuas relações. Se tem que pedir perdão, peça perdão. Se tem que ir falar, vá falar. Quem sabe a outra pessoa está esperando que você vá. Entendeu? Ordene a sua economia, ordene a sua casa. Que você tenha gosto de estar na sua casa. Que sua família tenha gosto de estar na sua casa. Sim? Não faça aquele sacrifício de viver como um escravo, não, por acaso. Chega um dia que às vezes a gente tem que deixar. Mas no possível, mantenha tudo em ordem. Sua vida espiritual, sua vida emocional, mantenha em ordem, meu querido e minha querida. E diz o Salmo 50, 23, aquele que me oferece gratidão como sacrifício é o que me honra. Ao que anda em meus caminhos, eu mostrarei a salvação de Deus. Alinhe-se com o caminho do Senhor. Alinhe-se. Queres salvação em tua vida sentimental, emocional, econômica, familiar e espiritual? Ordena teu caminho. Deus quer trazer ordem à tua vida. Amém? Revisa a ordem na tua vida. Hoje eu quero que você saia refletindo daqui. Chegue na sua casa e pense, o que eu tenho desordenado na minha vida que as coisas não estão funcionando? Sim? Não acredito que todos tenham as coisas funcionando maravilhosamente bem. Não acredito porque todos nós temos algo desordenado na vida. Vamos tentar ordenar neste ano? Temos todo um ano pela frente.
Que quando eu volte no ano que vem, pastora, sabe que eu era um desastre, agora estou melhor. Que Deus possa abençoar vocês, irmãos. Quero orar com vocês nesta noite. E você que precisa certa ordem na sua vida, diga agora para o Senhor: Senhor, eu preciso ordenar tal coisa na minha vida. E ordene. Faça esse compromisso com o Senhor. Quero ordenar isto na minha vida. Sim?